pessoal, estamos aqui de volta, Casão Pode Tudo, conversar sobre todas as coisas. E o meu convidado é especial por diversos motivos, né? Primeiro que é super talentoso, segundo que é um amigo querido que eu gosto muito. Não vou fazer muito suspense não, eu tô aqui com o Paulo Miklos, certo, Paulo? Muito certo. Beleza? Tudo Beleza, tranquilo? ótimo, pode tudo. Pode tudo, falar de qualquer coisa. Qualquer Eu queria coisa. começar com você falando sobre Titãs, mas não o tradicional. Eu quero falar de relações. Como era as decisões das músicas? Quem vai cantar qual? Que música vai entrar no disco? Era uma coisa democrática? Foi sempre harmonioso? Às vezes teve discussão? Como que eram as decisões? Olha, é interessante isso, Casa, porque é assim, sempre teve discussões a respeito, né? Às vezes, naturalmente, alguém pulava na frente de uma música, alguém mostrava uma música muito boa e tal, por exemplo. Tony Bellotto apareceu com uma música que chama da Polícia. E aí o Brito já é o primeiro que ouviu, já falou assim, pô, porque o Bellotto era guitarrista, não cantava. Você não quer que eu cante e tal? Já saiu na frente, entendeu? Já pegando a música. Já para ser o intérprete da música, então já nem abriu para discussão. Por exemplo, às vezes a coisa andava assim, né? No caso do autor não cantar a música, né? Mas, por exemplo, no caso de uma música como Flores, que eu sou autor também, o Branco Melo é autor também, o Tony também é, né? E o Charles, são 4 autores, né? Então, por aí já tem dois candidatos, né? E aí essa música tem até uma história interessante, porque na hora da gravação, o Branco estava com dificuldade no estúdio e tal. Só que o tom estava bom para ele, não estava ruim para mim. Eu até tentei cantar no estúdio, na hora da gravação, né? E, e aí o Liminha falou, não, vai você lá então, tenta cantar e tal. Falou pro Branco. Isso falou para Pra mim. você. E era o Branco que estava cantando. Isso já mexeu com os brios do Branco, né? Então eu falei, pô, peraí, mas... Não, peraí, deixa que eu vou lá. Aí ele foi lá e cantou e arrasou. E foi bom pra caramba. Mexeu E com... assim, e as escolhas dos estilos, por exemplo, as músicas mais agressivas, as músicas mais filosóficas, o reggae, porque os Titãs toca todos os estilos de música, né? Eu gosto muito da parte agressiva. Todo vocês sabem, já falei diversas vezes. As músicas agressivas eu adoro. Mas como era direcionado para cada um os estilos das músicas? Era meio também naturalmente, né? Por exemplo, o Branco, ele sempre curtiu hardcore, né? As músicas mais rápidas, Pancada, né? menos melódicas, mas mais agressivo, mais rápidas e tal, de rock mesmo, né? Então, naturalmente, ele já se interessavam ou compunham para ele, ou ele estava compondo junto, já querendo seguir esse caminho e tal, né? E eu sempre quis fazer de tudo um pouco. Então eu queria cantar as músicas melódicas, né? Também as agressivas, também as rasgadas. Então eu cantava Mary Poppins, por exemplo, né? Do disco que você deve gostar bastante, que é o Titanomaquia. Sim, eu gosto, adoro esse disco. Então. Ouço direto. Mas, por exemplo, Bichos Escrotos Também, e pô, tal. maravilhoso. Mas, por outro lado, querer cantar músicas melódicas também, como Isso, por exemplo, né? E outras tantas e tal. Então, isso naturalmente a coisa ia caminhando, assim. O Nando, que tem uma coisa que ele gosta muito do reggae, né? Inclusive, ele passou a ser o baixista oficial da banda, porque ele tem uma ligação muito o reggae e o baixo é muito presente, muito presente, importante, forte e tal, né? Então ele tinha esse gosto especial, assim, e um conhecimento muito grande do universo do reggae e tudo, né? Então, naturalmente, ele cantou as músicas como Família, né? Deixa eu te falar uma coisa. Mais pra frente nós vamos falar de futebol, mas eu vou pegar uma analogia aqui. Clubes de futebol, eles contratam jogadores, né? E às vezes você vai e troca jogador, né? O Francisco Horta, lá na época do Fluminense, trocou o Rivelino, né, Paulo César Caju, ele fazia umas trocas. E os Titãs teve uma troca na banda lá no começo, que Teve foi uma da troca bateria. com outro clube, o Ira. Então, tinha o Ira, que era um clube, os Titãs eram outro clube. É verdade. E qual foi a ideia da troca do André, o André pelo Charles e vice-versa? Como que foi? Vocês conversaram com a outra banda? Teve uma reunião de banda? Como Não, é que não foi? teve. A gente tomou a iniciativa, né, de fazer essa. Conversamos com o André e fizemos o convite para o Charles.
o Charles ficou balançado porque ele também, ele além de estar no Ira, ele tocava com RPM. E aí ele ficou assim, que caminho seguir e tal, né? É que é uma coisa importante, porque você vê, diferentemente do futebol, você entrou numa banda não sai mais 40 anos depois, você tá lá ainda. Você continua jogando. Então, não é só Não tem volta olímpica, despedida, nem nada. Não, então é uma coisa. E aí o que aconteceu foi que, à medida que o Charles aceitou o convite, o Ira ficou com a vaga, né? E aí conheciam o André e tudo e convidaram o André. Então acabou que efetuaram naturalmente. Realizamos uma troca aí. E que foi muito bem sucedida para os dois lados, né? Cara? Foi muito bom para os dois lados, com certeza. Então, falando de bandas, dessa troca e do boom dos anos 80, cara, como eram as relações das bandas? Porque vocês viajavam, faziam festivais e programas de televisão e estava sempre na estrada, todo mundo se cruzando. Nós somos praticamente de idade próximas. Eu explodi no Corinthians em 82, né? E logo depois já veio Titãs, já veio todas as outras bandas. Eu conheci o Marcelo e o Nando lá no Sesc Pompeia, numa tarde lá, também todo mundo da mesma idade, ligados ao futebol, porque eles eram São Paulinos, né? E eu jogava no Corinthians. E como eram as relações, como vocês curtiam Tinha muita rivalidade ou mais amizade? Eu acho que tinha um pouco das duas coisas, né? Principalmente a admiração mútua, quer dizer, o Ira lançava um disco poderoso, muito bacana, né? As canções do Edgar e tudo, o Násia, a maneira do cara se apresentar, né? Como frontman e tal, uma coisa super admirável. Então o negócio também tinha esse lado de você observar a trajetória do outro, né? Paralamas, por exemplo, que a gente tem uma trajetória paralela, muito bacana, assim. Sempre foi um negócio show juntos, né? Instigante, né? Acompanhar as músicas. Pô, olha essa música que o Herbert fez, que coisa maravilhosa e tal, né? Ou um solo de guitarra, um negócio assim e tal. E a ponto da gente fazer uma excursão, uma tour juntas, sim, as bandas. As duas bandas juntas no palco todo o tempo, tocando o repertório de uma e das duas, né? Então, e isso assim, desde os anos 80, é muita bagunça, né? Nos camarins e indo nos shows uns dos outros, né? Aqui em São Paulo, bem no início. Então era uma coisa assim, muito rica a cena. Né? Sim, riquíssima. A gente tinha muito essa coisa... A gente estava num vácuo ali, né? Das bandas dos anos 70, Casa das Máquinas, Tutti Frutti, Bicho da Seda e todas aquelas bandas dos anos 70. Teve um vácuo nesse meio, porque aí a Rita, a rainha do nosso rock, saiu com o Robertinho de Carvalho fazendo sucesso pra caramba, mas bandas, elas estavam meio sumidas, né? E não tinha muito espaço, né? Exatamente, assim. também. E começaram a pipocar esses lugares para música ao vivo, né? As danceterias. Sim. Que hoje a gente tem que explicar o que é, porque era um lugar que ia para dançar, basicamente. Mas só que como eram as discotecas na época da disco music. Exato, E só que com música ao vivo. Então contratavam as bandas novíssimas e a gente com isso foi formando um público, né? E aí chamando a atenção de gravadoras e tal. Olha, tem uma banda assim, outra banda não sei o que e tal. E foi assim que a gente acabou chegando até o disco. E o disco levou a gente para a televisão e a televisão levou a gente para o Brasil todo. Sim. Né? Então, eu queria saber uma coisa. Quando vocês perceberam as bandas, né, que foram várias que explodiram, várias bandas maravilhosas, o cenário dos anos 80 de rock and roll é riquíssimo, é histórico. Quando vocês perceberam que virou um movimento, que não era mais, tô com uma banda aqui, tem outra banda lá, tem outra banda lá. Quando vocês, dos Titãs, ou junto com outras bandas, perceberam que ali virou um movimento e que iria ficar para a história, que seria lembrado para sempre. Virou um movimento do boom do rock and roll dos anos 80. Quando vocês perceberam isso, falaram, caraca, bicho, que a responsabilidade aumenta. Você puta, tô fazendo história. E aí? É interessante porque a gente vivia um pouco ilhado, sabe, na cena local, assim. Então a gente tinha... E aí a gente começou a perceber que, tinham as bandas cariocas, né? Então tinha um rock carioca
né, que a gente percebeu logo por causa da Blitz, que foi, na verdade, a precursora, Sim, de né, tudo. que começou a tocar no rádio. E era uma coisa que pra gente, a gente nem realizava isso, pô, tocar nossa música no rádio. Como seria isso, né? A gente tocava, ensaiava e tal, mas não era uma coisa assim que você falava, não, vamos fazer para tocar no rádio. Será que a gente vai tocar no rádio também ou não? E a Blitz foi a primeira que chegou e emplacou logo uma música ou duas e aí teve aquele primeiro Rock in Rio e a gente de São Paulo a gente estava distante, né? Imagina um Humberto Gessinger que fez Lá aquele no disco sul. clássico, né? Longe demais das capitais. Quer dizer, tem essa coisa geográfica assim interessante das cenas e o rock gaúcho que até hoje é uma coisa assim Fortíssimo, né? fortíssima, maravilhosa. Então, quer dizer, eu acho que tem essas coisas, essas cenas locais, né? E a gente demorou um pouco para a gente perceber, se perceber um pouco, porque a gente não tinha, a gente não ia tocar no Rio Grande do Sul, Sim. né? Teve uma etapa assim para a gente vencer até lançar um disco e então ser conhecidos e Imagine tal eles e sonhando em vir para São e Paulo para tocar. vice-versa, É, exatamente. exatamente. E aí fizeram muito sucesso também aqui, Vem né? cá, a banda de vocês é diferente, né? Eram muitas pessoas, todos tocando, todos cantando, back vocal de vocês mesmo ao mesmo tempo, aquela coisa que impressionou muito quando vocês surgiram. Qual era a referência de vocês para ter esse tipo de vocal, para ter esse estilo de música, para fazer as músicas que vocês fizeram, principalmente no início, né? Pois é, a gente não tinha muito uma referência porque era muito sui generis, né? É. Era uma coisa muito diferente. Tinha sempre um excesso de contingente, né? Tipo Quer dizer, só como uma coisa, montar é um time com diferente. 25 em O número de campo. pessoas é diferente, mas eu lembro muito do Talking Heads, Talking sabe? Heads é uma das referências de musicalmente, inclusive The Clash, Sim, The né? Clash. Que era uma coisa da época, assim, que foi muita inspiração, até porque eles também tocavam reggae, né? Sim. O punk misturado com rock and roll e tudo mais, né? E a gente, como uma banda brasileira, necessariamente a gente tinha nossa formação na música popular brasileira. A gente ouviu de tudo a vida inteira, né? O que há de melhor da música brasileira e tal. Então a gente já tinha a cabeça aberta, assim, a gente já não era assim, a gente faz um som parecido com tal banda, né? E isso foi bom porque, na verdade, cada um trouxe muitas influências diferentes para o Sim. caldeirão do som, né, do que a gente estava fazendo. E a gente foi meio que inventando a sonoridade dos Titãs. No começo a gente se perguntava um pouco, mas será que o cara vai ouvir uma música nossa e vai falar assim, isso é Titãs, hein? Esse som é... Porque a gente não tem que Mas, identidade. Qual é a nossa identidade, mas entendeu? existe isso. Isso que você está falando é uma coisa, é um fato. Existe, é verdade. Você Exatamente. ouve e fala assim, É pô, esse Titãs. som, né? E aí hoje já tem aquelas turmas, a gente faz um som tipo Titãs, assim. Aí você Exatamente. fala, Virou uma faz. referência, uma marca, porque na realidade é uma banda que faz 40 anos e com muitas músicas de sucesso, muitos hits, muita música marcante na vida de todo mundo, né? Na vida de todos. O que eu queria saber também era assim, nós surgimos da mesma geração. Você, mais pra frente, vamos falar de futebol, mas você é santista. O Marcelo Sim, São Paulino roxo, roxo. Nando São Paulino, Charles corintiano, né? O Charles já foi comigo ver final de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Eu ia com o Marcelo ver jogo do São Paulo, com o Nando e tudo mais. E tinha alguma... a democracia corintiana chamava a atenção de vocês? Ou não tinha nada a ver? Porque vocês criaram uma democracia titaniana? Com Pode ser? certeza, Titânica. Titânica. Eu, corintiana, titaniana, mas titânica. Teve alguma ligação? Vocês lembravam, falavam alguma coisa? Cara, tá acontecendo uma coisa diferente lá no Corinthians, cara. Não, a gente com certeza sabia, né, do que estava acontecendo e achava maravilhoso, né, um negócio assim fantástico, né? Mesmo você torcendo para outro time, a gente torcia para a democracia corintiana. Claro. Dá certo, como só o acontecimento, o fenômeno, né? E o nosso caminho como banda é interessante porque justamente a gente nunca teve um líder, né?
E sempre transitou muito a coisa das decisões e o bom senso para nortear o que a gente ia fazer, o próximo passo a seguir. E então é uma dinâmica muito fluida, Sim. sabe, das ideias. E isso acontece também nas canções. Eu acho que é uma coisa que a gente reproduziu tanto nas canções, nas composições, quanto nas decisões de carreira, por exemplo, do que fazer, como fazer, né? E isso em geral. Alguns departamentos, por exemplo, ficaram na mão de um ou de outro, eventualmente, mas, por exemplo, as capas dos discos. Sérgio Brito, que é um cara que é artista plástico também, tem um talento incrível, tal. Ele bolava as capas ou sugeria coisas. Arnaldo é um cara que é um artista, Espetacular. é um poeta visual e tal, também participou das capas e tal. Então tem umas coisas departamentadas, assim, uma possibilidade de você falar, bom, eu quero deixar isso na mão do Brito ou do Arnaldo, ou vamos ver o que eles vão trazer e tudo mais. Então, essa dinâmica, assim, né? Sim. Mas bate o martelo todo mundo junto. Que é o importante, É, que é o respeito. Eu quero entrar numa parte um pouco mais delicada, porque eu entrei, vocês entraram na minha vida e eu entrei na vida de vocês muito rápido, né? foi. No começo de todo mundo. Conheci o Marcelo Nando, fiquei muito amigo do Marcelo, via o Marcelo todos os dias praticamente. Fizemos um programa de televisão, Sport TV juntos lá na França, durante a Copa, escrevíamos junto, É programa de verdade. rádio juntos, e de repente acontece aquele acidente, né? Eu estava na Transamérica, que era a estreia do nosso programa, ele não aparecia, não aparecia. Acabou o programa, eu fui para a Padaria Real, recebi um telefone no celular, era o Você Nando. estava esperando por ele? Então, era o Nando, fiquei esperando por ele. Era o Nando, falou assim, meu, Casão, nós estamos aqui no Rio, vocês estavam no Rio. Aconteceu um cara foi atropelado, tá lá no Hospital das Clínicas, e estão achando que é o Marcelo. Você não vai lá para nós vamos voltar para ir ver isso? Você não consegue ir lá? Eu fui lá, eu fui o primeiro cara a chegar. O médico me viu, deixou eu entrar e eu vi o Marcelo ali. E aí eu fiquei sentado lá fora esperando as pessoas. O Serginho foi o primeiro que chegou. E nós passamos ali 2, 3 dias de agonia, né? Foi, foi. Muito, muito difícil. E eu me lembro muito bem de um momento que eu fiquei muito mal. Você se lembra? Que eu fiquei Lembro. muito mal. E vocês me pegaram, nós saímos lá fora, deitamos na grama ali e começamos a falar algumas coisas. É. Como é que foi para vocês a perda repentina de um cara que, para mim, um dos grandes amigos que eu tive da minha vida, um cara espetacular, talentoso, genial, assim, de uma hora para outra? Correu o risco da banda parar por causa disso? Foi um impacto nessa proporção, assim, da gente se questionar e tal. A certeza que a gente teve de cara é que a gente nunca mais ia ser a mesma banda. Porque devido à importância do Marcelo como articulador, compositor, enfim, o companheiro, né? Então, esse impacto, a gente só não sabia a minha medida, mas estava na cara que o que a gente dali para frente a coisa ia ser diferente. A gente ia ter que ir para suprir a falta dele, não sei o que a gente poderia fazer. Nós nunca conseguimos, essa que é a verdade, né? A gente sempre a gente seguiu adiante e naqueles primeiros dias foi bem difícil a decisão do que fazer, porque você agora falou, você estava comentando que eles estavam no Rio de Janeiro, eu estava em São Estava em Paulo, São Paulo. eu fui um dos também que chegou Sim, já primeiro chegou lá, você, o Serginho Groisman. e porque era aniversário da minha esposa, Sim, então eu estava em casa ainda, verdade. numa festa, e aí eu recebi o telefonema, então naquela noite eu fui com o Arnaldo já, Sim, né? verdade. E, Eu e fiquei nós sentado numa saímos. muretinha ali, tava desesperado, aí chegou o Serginho, começou a chegar todo mundo. Eu lembro muito bem dessa cena. E tem uma Nós, cena que para mim foi marcante. Assim, são coisas que não dá para esquecer. São marcantes negativamente e marcantes muito fortes na parte emocional. Eu me lembro que eu entrei no banheiro lá no Hospital das Clínicas e você entrou também. Não sei se você vai lembrar. Aí você falou, nós estávamos ali, um olhou pra cara do outro e tal. Você me viu mal, você falou assim: Meu, deixa eu te falar uma coisa, cara. Meu, você é um da gente, você é um titã também, cara. Fica junto com a gente e tal, tal, tal. Aquilo ali me deu um impacto, porque
Cara, foi uma perda pesada para todo mundo, né? Os Sim, filhos. com certeza. Eu acho que o fato de você estar presente ali tem essa irmandade, que é a coisa da banda. Então, por isso que eu te falei aquilo naquele momento. Falei, chega junto, que a gente vai ficar todo mundo junto, vamos fazer uma corrente aqui, né? Porque esse momento a gente tem que ficar juntos. E aí o passo seguinte era, nós temos um disco pronto para fazer. Metade do grupo já tinha ido para o Rio de Janeiro para o estúdio, né? Faltava a gente viajar para lá e ia começar numa segunda-feira, isso era um fim de semana, não Sim. me lembro direito, Segunda-feira. né? Foi uma segunda-feira. O programa ia Exato. estrear segunda noite, Então, a das 10 gente da tinha já meia-noite. estúdio marcado para iniciar, e aí nós falamos, olha, vamos dar uma semana para a gente dar um respiro e para a gente se refazer. Mas o que vai acontecer é o seguinte: ele queria fazer esse disco. Esse é um disco que ele fez, todos os arranjos estão prontos, que ele criou junto com a gente. Então o que a gente tem que fazer agora é fazer esse disco acontecer, né? Até por ele também. E isso trouxe uma força para a gente, numa certeza de que a gente tinha que se concentrar, focar no trabalho, mergulhar a fundos todos juntos dentro do estúdio, né? E viver aquilo, amargar isso de todas as formas, mas procurar forças um com o outro, se agarrar ali, ninguém solta a mão de ninguém e vamos embora e fazer esse disco. Então, como foi para vocês entrar no ônibus pro primeiro show sem o Marcelo não estava mais no ônibus, o Marcelo não estava mais no palco. É muito difícil. Muito Como foi difícil. esse primeiro show? Então, foi bem complicado, porque, enfim, é carregado de sentido, né? Você tem ali uma lacuna, né? Eu acho que o que a gente mais sente, assim, né, é no cotidiano, é no dia a dia, que é aquilo que você sente também. O teu companheiro, o teu amigo que você ligava, falava, e ele tinha uma dinâmica alucinada, né? De procurar com assuntos e falar tal, Casão, você viu isso? Né? Essa coisa rica de dinâmica e de repente você não tem mais isso, né? E inclusive essa uma vivacidade incrível, mas uma articulação grande para a banda, para o grupo, né? Foi uma perda assim Sim. muito grande, porque era o cara que tinha uma ligação com a gravadora, era o cara que falava com o empresário, ele era o cara. E aí, de repente, a gente não tinha essa figura mais, né? E, além da dinâmica interna, era uma conexão com o mundo exterior, vamos dizer assim, né? Que, de repente, a gente não tinha mais e a gente ia ter que arranjar uma maneira de continuar, seguir sem. Então, esse aí foi o dia que ia estrear o programa. Aconteceu esse fato, passamos por uma semana difícil, mas eu quis continuar com o programa, porque foi ele, inclusive, que deu o nome. Marcelo era genial, tá? A gente começou a fazer esse programa, primeiro na 89, e aí não tinha nome. Aí ele já pensando num patrocínio, ele falou assim, Casão, vamos fazer o seguinte, vamos pôr Rock Go, porque aí eu vou lá na Go e tento vender um patrocínio para Gol. Aí o ouvinte toca o telefone, eu atendo e falo, telefone Gol, e o cara, a ideia dele. E depois lá na Transamérica, era assim, como vai ser o programa? Pô, a gente não tinha roteiro, nada, né? E ele falou assim, vamos fazer o programa piloto para ver como é que fica. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pôr o nome de piloto. Falei, por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nenhuma segunda. Todo programa vai ser uma coisa inédita. Então é um programa piloto. Toda segunda é piloto. Colocamos o nome piloto. Pronto. E nessa aí, Genial. sem o Marcelo, eu te convido para fazer parte do programa. E nós fizemos parte do programa. Eu, você, Luiz Carlini, o André Henninger, né, lá na Transamérica, com convidados. Era um momento muito difícil para todo mundo. A dor. A gente estava um pouco afundado na loucura, talvez da depressão, de ter perdido um amigo há pouco tempo. A droga e o álcool, eles entram às vezes não, praticamente sempre, na dor da pessoa, quando ela quer adormecer alguma coisa.
Mas você lembra daquele programa? Independentemente das loucuras, a gente conversa mais pra frente, mas o legal do programa? Sim, poxa, eu lembro muito do legal do programa, o estúdio cheio, recebendo os convidados, né? E só, O Carlini, que só era o cara nosso pesada. Cicerone, né? Fazendo os convites, porque o xerife da Pompeia, né? O dono da O Pompeia. dono da O Pompeia. prefeito da Pompeia. Ele é o do condomínio, como é que fala mesmo? Síndico. Do Tim Maia, o síndico, ele é o síndico da Pompeia. E aí ele realmente conseguiu catalisar, né? Trazer para o nosso programa figuras icônicas, né? Sim. Maravilhosas, peso pesado assim, do rock nacional. Né? Made in Brasil, lotou estúdio, tudo, som ao vivo. Todo mundo levava o violão ali, você levava a gaita e fazia aquele puta som. João Ricardo, dos Secos e Molhados, Sérgio Dias, dos Mutantes, os Simbas do Caso das Máquinas, os Incríveis. Meu, era um programa super dinâmico. Você se lembra? Me lembro, era super bacana. A gente falava também de futebol, né? Falava de futebol um pouquinho, né? Mas não dava tempo, porque a galera já estava tocando, o som Exatamente. estava rolando, e essas figuras fantásticas, né? Maravilhosas. E a gente Muita saía história, depois, ia né? pra Padaria Real pra continuar o programa. O programa continuava. O programa continuava. Era tarde o programa. Que horas? Das 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite, Madrugada dentro. Madrugada E a dentro. Pompeia tremendo. Com muito rock and roll. E depois disso, cara, depois dessa parte do programa, da morte do Marcelo e tal, começou um momento diferente dos Titãs, né? Começaram a sair alguns personagens. Sim. Inclusive você saiu mais pra frente. Foi. Como foi que vocês lidaram com as saídas? Primeiro, o Arnaldo foi o primeiro, né? Como é que foi a saída do Arnaldo? Então, eu assim, sempre eu vivia um pouco uma ilusão de que era uma coisa para sempre, assim. Então, quando o Arnaldo se decidiu por sair, seguir o caminho dele e tal, foi uma coisa muito chocante para mim. Eu me lembro de ter demorar assim de realizar aquilo, mas como pode sair, né? Uma coisa assim, não pode. Não, cara. Um misto de ser próprio fã e ser de dentro e de fora, entendeu? E tal. Então foi muito interessante esse processo, né? E ainda assim, quer dizer, mesmo depois disso, eu continuei compondo com o Arnaldo para a banda. Quer dizer, uma coisa assim, essa ligação da gente permaneceu, continuou sempre fortíssima e criativa e tudo mais, né? E depois disso foi o Nando, né? E aí as coisas já estavam mais, era mais compreensível, assim, a gente já tinha entendido que o grupo, na verdade, ele era um coletivo, que hoje em dia se fala muito dessa coisa do coletivo artístico, sabe? É um agrupamento de gente, e a gente sempre foi isso, na verdade, né? Até pelo número de integrantes e da possibilidade dessa coisa estar sempre mutante, né? Quem está na frente, quem canta, o outro passa pro coro, o outro faz, né? Quase como um time de vôlei, assim. Sim. Vai o rodízio. É o rodízio e tal, né? Então, eu acho que a gente estava meio que fadado a acontecer isso mesmo, quer dizer, depois de ter uma experiência grande juntos, depois de desbravar isso, que cada um fosse, no seu tempo, procurar seu caminho, né? E isso aconteceu depois com o Charles também e acabou acontecendo comigo também, né? E quanto mais eu me mergulhava na coisa da atuação. Então, só uma coisa. Cada um começou a fazer parte dos Titãs e trabalho paralelo, né? Solo. Foi ao mesmo tempo. Você acha que essa situação abriu a margem para, pô, eu acho que eu vou fazer minha vida aqui. Sem dúvida. Eu acho que dependeu do amadurecimento de cada um, né? Então, por exemplo, você pega o caso do Nando. Ele fez uma série de discos e tal, depois ele fez com a Marisa, ele produziu a Marisa Monte com grande sucesso, né?
ele começou a fazer parcerias com diversos... Com a Cássia. Com a Cássia, por exemplo. Então, isso deu abriu um horizonte para ele muito legal. O Arnaldo a mesma coisa, né? Quer dizer, ele lançou discos incríveis e tal, com um prestígio muito grande, né? Como poeta, continuou lançando livros e tal e coisa. Então, eu acho que chega um momento, assim, que é o que aconteceu comigo, que fui fazer uma novela, por exemplo, né? Ou longa-metragens e tal, que você não consegue coadunar a agenda. Que a agenda da banda é pesada, quer dizer, semanalmente você está resolvendo onde você vai estar, onde serão os shows e tudo mais, você não consegue agendar. Uma outra coisa. Então é muito difícil você fazer essa. Você ficou surpreso, por exemplo, com a sua qualidade artística de interpretação? Teatro, novela, cinema. Qual foi o primeiro? Foi o Invasor ou foi uma novela? Foi o Invasor. O Invasor foi a primeira experiência, né? O Beto Brant me convidou para fazer o personagem título do filme, né? E eu não fazia a menor ideia, assim, do que era, né? Eu fui totalmente intuitivo, assim, e quando eu vi na tela grande, que eu entendi o que aconteceu, eu levei um susto, assim. Falei, nossa, que é isso então? Foi isso que a gente andou fazendo? E agora ele editou... Você se surpreendeu com o seu talento? Eu esqueci que era eu, Casão. É. Eu esqueci que era eu no filme. Eu assisti o filme como assisti todos os filmes da minha vida. Tinha só lá um cara que era eu, por acaso. Por acaso. Mas tanto que quando acabou, era no Festival de Brasília, que o pessoal grita, rock and roll show em Brasília. É um festival muito quente, caloroso, é um público que se manifesta e tal, né? E aí os caras ficavam gritando, eu entrava, porque o meu personagem, eu não quero dar spoiler, né? Porque eu vou sugerir que você assista o Invasor, você que nos acompanha, que é um filme maravilhoso, né? Não porque eu tô nele, mas porque é um filmaço. Mas cada vez que eu entrava em cena, eu ia para chatear os caras que eram os bandidos, os caras maus. Eu era mal também, mas eu ia pegar no pé dos caras e tal. E aí, então, a plateia torcia para mim. Eu entrava e tal. E eu ficava puto, olhava para trás, falava, pô, mas que... respeito aí. E aí, quando acabou o filme, vieram me sacudir. E eu tava ainda tava sabe? Assimilando. Eu não entendi como assim? E tudo aquilo que a gente viveu, as filmagens, por trás das câmeras e tal, e virou aquele filme que foi editado e tal. Aí eu entrei para porque cinema é aquela coisa, né? A gente tá aqui, abre a porta, sai em Brasília. É assim cinema, né? Assim, as locações são todas malucas e tudo, é tudo mentiroso. E depois você acredita. Quando você... É uma mentira que no fim fica uma verdade. Exatamente. E aí eu descobri. Eu falei, eu quero mais disso, né? E novela? Como é que foi fazer a novela, por exemplo? Foi muito bacana. A primeira Porque novela... é diferente, vamos lá. É vamos diferente. Explicar. Fazer cinema é uma coisa, é um estilo, é um modo de trabalho, e fazer novela é outro estilo. É outro. E é bem mais puxada a novela, né? A novela tem esse característica interessante que você não sabe exatamente o que vai acontecer, porque ela vai meio sendo escrita, tem lá uma linha... Os capítulos vão surgindo. Tem uma espinha dorsal, você sabe mais ou menos o que é a história e tal, só que a resposta do público manda muito, varia muito de repente, o que acontece, ganha mais espaço um personagem, né, e tal. Isso aconteceu comigo na novela Bang Bang. Eu fiz 2 novelas, né? A Bang Bang, que era uma novela maravilhosa, é muito divertida, assim. Foi uma diversão a gente viver no Velho Oeste, assim, lá em Curicica. Foi demais, assim. Foi muito legal. E o Sétimo Guardião. Foi a outra novela. Também aconteceu isso de ganhar espaço. De repente teve um romance com a Zezé Polessa, querida colega de trabalho e tal. Imagina, uma atriz maravilhosa, espetacular e tal. Então, e aprendendo sempre muito, sabe? Isso é o grande barato desse ofício. Né? Isso é uma das virtudes que você tem
maior em você, que é você entra para fazer uma coisa, você tem coragem de fazer, você confia naquilo que você vai fazer e ao mesmo tempo você é focado e desenvolve os personagens que você tem, o lugar que você está fazendo. Isso não é uma coisa simples. Não, isso não, isso é, e é da característica Da do, pessoa. do ofício também, Exatamente. sabe? É uma exigência do ofício. Você vai mergulhar num novo personagem, né? Então você tem que entrar naquele universo, tem que viver aquilo, né? Exatamente. Com verdade. E viver aquilo em torno, né? O desgaste das gravações e tudo mais. Deixa eu te Exato. perguntar uma coisa, e o pulo pro teatro? Ah, foi outra coisa assim que era assim o que todo mundo fala, né? Que o ator ele se forma mesmo no teatro, né? E eu tinha um desejo de fazer teatro. Eu tinha feito teatro na adolescência, né? Na pré-adolescência, e era uma coisa assim que eu sempre gostei e tudo. E de assistir ao teatro também, que eu sempre amei, né? Ver peças e tal. Mas fazer teatro para mim era uma coisa assim, eu pensava na minha cabeça, vai unir aquilo que eu estou acostumado, que é ter o público na minha frente, né? E com a atuação, que é uma coisa que eu ainda não experimentei fazer. Eu estou acostumado a entrar com o meu instrumento, né? Até aquele volume de som junto comigo e tal. E como seria no teatro, né? E aí eu fui para o teatro para saber o que, que seria isso, como seria, e foi incrível, porque o instrumento é você e a música é o teu texto. E tem aquele silêncio, você ouve a plateia respirando, e é uma magia É uma troca de energia secular, é um incrível. negócio assim. Porque apesar do público estar quieto, eles estão focados naquilo que está acontecendo. Exato. E a energia E bate, né? reagindo, E né? reagindo, exatamente, vai reagindo. Então, E você está ali percebendo, pô, tá sendo legal. Ih, caramba, acho que não foi legal. tanto que cada dia é um dia, Exatamente. né? E você tá Cada diferente dia também. é um programa piloto. Exato. Cada dia é um dia diferente, é um dia É um piloto. dia piloto. Você fez o Chet Baker, né? Sim, Chet Baker é apenas um sopro. No teatro. Sim, E a Dona Barbosa no agora. cinema. Como é que é fazer entrar em dois personagens fortíssimos, né? Dois estilos completamente diferentes e desenvolver isso, né? Virar o cara, porque você vira o cara. Você principalmente, quando você está interpretando alguma coisa, você entra, você vira aquele cara. E você virou o Adoniran Barbosa e virou Chet Baker. Como é que foi isso para você? Teve dificuldade, apesar que foi distante uma coisa da outra, Foi distante. mas os estilos são outros, né? As caminhadas são São outras. estilos completamente diferentes, né? Épocas diferentes Épocas também. diferentes também. É muito interessante. O Saudosa Maloca, que é o filme em que eu faço a Dona Irã Barbosa, né? Ele é um filme de época. Sim. Então ele tem dois momentos. O Adoniran já mais velho, nos anos 80, e nos anos 80 ele relembra histórias dos anos 50. Exatamente. Então tem ele jovem e tem ele. E aí, então, isso para viver fora das câmeras é o seguinte: cada vez eu chegava em casa de um jeito, né? Ou com o cabelo preto, pintado, um bigode pintado, tudo tal, ou todo envelhecido, tal, todo de branco, tal. Então, então não, 2 horas de desprodução do personagem. Mas é divertido Mas de então, qualquer jeito. falando em Adoniran, eu fiz uma homenagem a Dona Barbosa no Teatro Municipal. Foi Eu sou fã do que eu Adoniran. participei. Eu acho exatamente que você participou. Como é que você lembra como é que foi aquela noite pra gente? Que era uma coisa. Deixar bem claro, só para explicar. Não teve patrocínio, não fizemos sem dinheiro. Os convidados sabiam, aceitaram de cara por amor à arte, por amor à história da Dona Helena Barbosa. Né? Verdade. Você lembra como é que foi aquela. Me lembro de encontros incríveis, né? A Baby estava lá, a Baby. Happy Hood, O Rapping Hood, maravilhoso. O Maestro. o Maestro, Arrigo, O Martins, João né? Martins, João Carlos João Martins, Carlos Martins. Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé. Olha que encontros incríveis, né? Foi uma noite maravilhosa, né? Carline fazendo samba do Ernesto na guitarra para começar. Maravilhoso, né? O que é uma coisa da identidade do Adoniran, eu acho. O Adoniran tem toda essa riqueza, né?
E Ele, além de ser um personagem, né, bem interessante, para mim, cara, é um artista fantástico, né? Eu até falo uma visão minha. Ele foi o primeiro punk que existiu no com país. certeza. Pelo aquele jeito revolucionário dele, porque ele chocou todo mundo com as letras, com o modo dele cantar, o modo dele falar. O encontro dele com a Elis é uma coisa espetacular, Verdade. não é? E um cronista, né, Sim. das pessoas simples, né? Sim. Essa tragédia do popular, essa coisa da dificuldade de uma vida difícil, tal. Cantar drama. E no entanto com um humor sempre, porque só do jeito da linguagem, só né, no linguajar dele já quebrava, trazendo um humor, mas contando uma história trágica. Com uma Iracema. Exatamente. Então, tudo isso está no filme. Tá no filme. De um jeito muito bacana, porque o Pedro Serrano, que é o nosso diretor, ele foi muito feliz, ele levou os personagens das músicas para o filme. Sim. Então os personagens estão na história, as histórias são as histórias do Adoniran com os personagens. Então tem a Iracema, tem o Ernesto, estão todos no filme. E tem o Joque e o Mato Grosso, que são os dois colegas mais do Adoniran, mais próximos do Adoniran lá na Maloca, né? Então são as histórias da Maloca. Então, você fez tudo isso. E aí, eu quero voltar um pouco nos Titãs em 2 períodos. Teve o encontro dos 30 anos. Eu fui em vários shows dos Titãs, tá? Fui diversos. Talvez uma das pessoas que não fazia parte da equipe que mais viu shows, porque os estavam me chamando, eu ia em todo lugar. E fui ver os 30 anos, lá no Espaço das Américas. Né? Sim. E agora os 40 anos. Eu achei, na minha visão, muito diferente uma coisa da outra, muito mais emocional uma coisa da outra, muito mais fantástica uma coisa da outra. Os 40 anos, os shows dos 40 anos, vocês estão lutando em todos os lugares, inclusive em Nova York, é um dos maiores shows da história da música aqui no Brasil. Né? É verdade. E você vê isso, a diferença de quando vocês se encontraram para fazer os 30 anos e agora com os 40 anos, mais maduros talvez, mais com a carreira individual de cada um já estabelecida, mais consciente do que queria fazer do que dos 30 anos? Com certeza. Eu acho que dessa vez a gente mergulhou fundo mesmo em trazer de volta aquela banda. Sim. Então já foi um desejo inicial, assim, o Nando voltar a tocar o baixo. Né? Eu vou lá abrir, cadê o sax? Vou voltar a tocar o instrumento, entendeu? E reativar a banda como ela era, com aqueles coros todos que a gente fez, tal, né? Dali para sair dançando foi um palito. Um palito. Né? E nos 30 anos a gente estava muito mais convidados. A dinâmica foi muito mais assim, vamos nos reunir, vamos fazer esse um show e tal. Então foi um negócio mais sem não teve o tanto envolvimento, né? Emocional, sabe? Os 40 é uma entrega completa. Os 40 teve esse desejo de trazer de volta a banda como era, para mostrar para as pessoas o que é a banda. Tinha que ser aquela banda na formação, né? E trazer e fazer de novo acontecer. Então eu quero te fazer uma pergunta, já que você falou que trazer a banda de volta e tal, não sei o quê. O que representa na sua vida Sonífera Ilha? Bom, Sonífera Ilha foi meu passaporte de vida, assim, né? Porque a gente estava comentando isso aqui no começo, a gente vivia no underground, eu tocava numas casas tal, as tais danceterias que estavam começando a aparecer. E o máximo que a gente fez foi tocar em Santos, né? E descer a serra e tal. E aí lançamos o disco, inclusive essa é uma história interessante, porque a gente tinha um repertório grande e todo mundo compondo na banda, era isso que agregava a banda, o fato de estar todo mundo compondo e compondo para a banda, então tinha um repertório grande, sempre foi uma banda autoral, né? E quando veio a proposta da gravadora, era que eles queriam fazer um single.
Aqueles compactos. Um compacto, para quem não sabe, era um compacto simples, Uma música de cada uma lado. música de cada lado, para você lançar um single, para ter uma música de trabalho, né? E aí a gente falou, não, isso a gente não quer, a gente tem um disco, um material para fazer um disco cheio, um LP, era o que a gente queria, né? Aí o cara da gravadora falou, não quer? A gente, não, assim não. Aí demorou mais um ano ainda, nessa coisa do vai, não vai, tal, não queremos, queremos um disco. Aí o sujeito falou, não, tá bom, então vamos gravar, a gente vai entrar em estúdio com vocês gravam todo esse repertório, as faixas todas, tal, a gente faz esse LP. Ah, legal, saiu o disquinho, do jeito que nós falávamos. Do jeito que eles quiseram, do jeito que eles Sim, queriam. e eles escolheram o Sonífera Ilha. Bom, o resto foi história, né? Porque o Sonífera Ilha foi um sucesso nacional. Sim, arrebentou. Arrebentou, foi uma das músicas mais executadas, se não foi a mais executada do ano, né? E na minha voz. Então, para aquele que achava que não ia nunca tocar no rádio, a emoção de você ligar o rádio E tá tocando e sua ouvir música pela com a sua primeira voz. vez você cantando no rádio é um negócio indescritível, né? Como pode tudo aqui, eu estou propondo um novo quadro, que é o seguinte, virando o jogo para cima do casão. Então faço eu as perguntas. Bora nessa? Vamos nessa, cara. Gostei. Né? Curti. Ah lá, hein? Vamos lá. Bom, vamos lá. Quando você. Eu tô agora no meio dos shows, numa excursão maluca com os Titãs, né? Poderosos, altos, grandes shows, eu fico me imaginando. Era exatamente isso que você sente. Aliás, é o que você sente quando entra numa transmissão ou quando você entrava em campo com 50 mil pessoas. E essa sensação é uma coisa assim, uma adrenalina, né? Como é que é o day off? Hoje eu estou aqui num day off conversando com você e falando, quando a gente está assim, quando você vai fazer uma transmissão ou quando você ia entrar em campo, você ficava focado o dia inteiro. Como é que é essa prévia? Como é que é essa sensação de você... Bom, daqui a pouco vai essa ansiedade, essa... Então, depende muito da importância do jogo. Vai, eu vou pegar o máximo, uma final de campeonato. 82, Corinthians de São Paulo, segundo jogo, eu tinha só 19 anos. No outro dia eu podia ser campeão paulista. Então eu não conseguia dormir direito, porque eu ficava talvez um pouco ansioso, mas ficava imaginando o que eu podia fazer no jogo. Eu ficava imaginando o gol, sabe? Pô, se cruzar assim, eu vou antecipar, mas se for aquele que pegar a bola. Eu ficava tentando imaginar Sim, de que forma se a bola vier daqui... vier daqui, se o Sócrates pegar, o que eu vou fazer? Eu ficava imaginando gols para eu fazer. Mas você sabe que é uma coisa interessante essa pergunta, porque eu fico imaginando vocês. Porque eu já joguei para 100 mil pessoas. Vocês também fizeram Rock in Rio para 100 mil pessoas ou até mais. Mas eu não teria coragem de subir num palco para cantar com 15 mil pessoas, mas jogava com 100. Então é muito estranha essa relação do músico com o jogador, porque você consegue fazer isso no show, mas se você entrar num campo de futebol, você vai olhar para cima e você vai Meu ficar, Deus! que é isso? E eu num palco. Mas eu ficava com uma adrenalina, eu sou super focado, Paulo. Eu foco, tudo que eu vou fazer, eu sou muito focado. Então, quando você é focado, a adrenalina vai quase ao máximo. Então, depois do jogo, independentemente da importância, eu não conseguia dormir. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã, não conseguia dormir. Que loucura, né? Eu acho que. E tem essa coisa também do. Agora, por exemplo, essa tour comemorativa, gigantesca, de shows enormes, você até comentou isso, que tem os telões, a gente está enchendo o Allianz Parque, Porra, tal e coisa. É maravilhoso, né? Mas ela tem tempo para acabar. Uhum. E aí eu já estou projetando, bom, quando acabar, e aí, vou para casa, né? Então tem essa coisa da carreira, né? Sim. Esse momento que você vai para casa. Eu tô agora, na minha cabeça, eu tô dizendo, puxa, graças a Deus, né? Vou poder ficar com meus cachorros. Mas você sabe que depende muito da época, né? Por exemplo, lá atrás eu tinha 19 anos, cara. O jogo ia acabando, eu já estava pensando para onde que eu ia à noite. Né? Eu girava aqui em São Paulo, o Vitória Pub, você lembra do Vitória? Woodstock, Né? todos os pubs de rock and roll. Então eu girava ali até a hora que o sono começava a pegar para ir para casa. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho 60 anos. Quando eu fazia uma Copa do Mundo, que é o máximo, fazia um jogo do Brasil da Copa do Mundo, eu voltava pro hotel e ficava sossegadinho. Já não tenho mais esse pique de
tentar quebrar a adrenalina, sabe? Eu deixo ela pegar e me viro sozinho. Deixa Baixar sozinho. planar. Exatamente. Até porque eu não bebo mais, não fumo, né? Obviamente, isso estou faz bem uma grande distante das diferença. drogas, é cara limpa. É eu e a adrenalina, mano a mano, um olhando pro outro, sem ninguém usar Isso nada. é bom para tudo, para o sono, maravilhoso, para a maravilhoso. vida e para tudo. Maravilhoso. Bom, esse foi o virando o jogo para cima do Casão. É isso aí. Curtiu, Casar? Maravilhoso. E tem uma coisa, hein? Esse quadro foi inventado agora pelo Paulo Miklos, pelo genial Paulo Miklos. É um quadro que ele inventou. Tem que ter muita coragem para ser o apresentador e entrar no tiroteio. É legal. Antes de terminar, eu quero falar sobre a primeira aparição de vocês no Chacrinha, velho. É isso. Veio na minha cabeça agora, não tá nem no script, nem nada. Aí eu lembrei de vocês no Chacrinha, se movimentando para tudo quanto é lado. Eu vi algumas entrevistas, né? De vocês, assim, eu não me lembro, acho que foi o Beloto, falou, meu, a gente já quer você. Meu, lá é playback, nós não vamos tocar, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Daí vocês ensaiaram algumas coisas e Ensaiamos coreografias. Como é que foi? E também decidimos que a gente ia usar figurino. Figurino. Coisa que não tinha, a gente, cada um Exatamente. se vestia e pronto, a gente, rock and roll, vamos que vamos. Não, vamos fazer figurinos, porque quando entra naquele palco tem tanta gente, tem bailarinas, tem o cara varrendo, tem um outro que não sei o quê. Tem o Chacrinha Tem falando. o próprio Chacrinha, né? Tem milhões de personagens. Se entrarem mais 8 caras, né? Quem vai dizer que esses caras são da banda ou não são? O personagem. Então vamos arranjar uns figurinos bem para identificar bem, né? E vamos bolar o que fazer, porque isso não adianta fingir que está tocando. Então eles faziam assim com a guitarra, né? Nem fingir que estava tocando, não fingia. Eram movimentos aleatórios, assim. Era muito divertido. Eu me lembro, assim, a gente fez tantos programas. Eu me lembro uma vez que a gente resolveu que a gente ia, em vez de fazer a coreografia, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos deitar todo mundo no chão e fazer o playback no chão, deitado, todo mundo deitado. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, será? Mas sei lá, pode ficar meio estranho. Não, mas vamos lá, pô. A gente já fez tantas vezes, né? Hoje vamos quebrar tudo, vamos fazer outra coisa. Então, aí a gente pintou a cara passamos na farmácia, compramos não sei o que era, um creme, não sei. Então, entrando todos com a cara branca e umas luvas de borracha branca também. Entrando totalmente aleatório também, porque vamos fazer uma coisa diferente. E aí entramos tal, começou a música, daqui a pouco caiu o outro olhou por trás, então caiu todo mundo no chão e ficou no chão, eu cantando no chão e tal. Aí o que aconteceu foi que o Chacrinha amou, né? Ele ficava assim, tal, olhando a gente deitado. Os câmeras todos, que eram câmera na mão, né? O cara já... Foi tudo para baixo. Foi tudo para baixo e tal. Então foi ótimo, foi uma das lembranças mais legais. Paulo, o programa era uma loucura já. Eu quero falar uma coisa para você, eu te agradeço por você ter vindo aqui. Eu não vou estragar prazer. esse papo que foi maravilhoso falando de futebol, tá? Não vou. É. Eu quero te agradecer. Até porque meu time vamos tá deixar triste. pra lá. Eu quero te agradecer, quero falar que eu sou seu fã pra cacete como músico, como compositor, como ator, como tudo que você faz, teatro, cinema, novela, show, banda, e que eu tenho um sentimento muito forte por você. Eu admiro muito. É recíproco. E eu como, te amo, como diria a cara, dona Irã como amigo. Barbosa, recíproco. Obrigado, velho. Obrigadão. Aí, gente, Paulo Miklos. Obrigado. Obrigado, gente.